Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante para um lugar que vive no imaginário de milhões de pessoas, mas que a história oficial insiste em esquecer. Atlântida, será que foi apenas um mito criado por Platão? Ou existiu de verdade uma civilização tão avançada que desafia tudo o que sabemos sobre o nosso passado? Preparem-se, porque vamos mergulhar fundo neste mistério. A maioria de nós conhece Atlântida através dos escritos do filósofo grego Platão. Ele descreveu uma ilha-continente poderosa, localizada além das colunas de Hércules, que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Segundo Platão, os Atlantes eram descendentes de Poseidon, o deus do mar, e viviam numa sociedade incrivelmente rica e organizada. Sua capital era uma maravilha da engenharia, com anéis concêntricos de terra e água, templos revestidos de metais preciosos e uma tecnologia que parecia vir do futuro. Mas com o tempo, a ganância e a arrogância corromperam seu espírito. Como castigo divino, em um único dia e noite de infortúnio, a ilha de Atlântida desapareceu nas profundezas do oceano. Para a ciência e a história tradicionais, a história termina aqui. A maioria dos acadêmicos vê o relato de Platão como uma alegoria, uma fábula moral para alertar os atenienses sobre os perigos da soberba e da expansão imperialista. Eles argumentam que não existe nenhuma evidência arqueológica, geológica ou textual, além dos diálogos de Platão, que comprove a existência de um continente submerso no Atlântico. Todas as buscas por vestígios físicos, desde as Ilhas Canárias até o Caribe, falharam em encontrar provas conclusivas. Para a ciência, Atlântida é um caso encerrado. Um mito. Mas e se a história oficial não for a história completa? E se a verdadeira essência de Atlântida não estivesse apenas em suas construções físicas, mas em sua consciência e espiritualidade? É aqui que entramos no fascinante campo das tradições esotéricas e das memórias espirituais. Para muitas correntes de pensamento, Atlântida foi muito mais do que uma potência militar e comercial. Foi o berço de uma civilização com um profundo conhecimento das leis universais, da energia e da consciência. Pensem nisto. Figuras como Edgar Cayce, o famoso profeta adormecido, descreveram Atlântida em grande detalhe durante as suas leituras psíquicas. Ele não via Atlântida como um mito, mas como um fato histórico. Cayce falou de uma sociedade que dominava tecnologias baseadas em cristais. Eles não usavam os cristais apenas para decoração, mas como fontes de energia. Imagine grandes cristais, chamados de Tuaoi ou Pedra de Fogo, que podiam captar a energia do Sol e das estrelas, distribuindo-a sem fios para alimentar veículos, ferramentas e até para promover a cura e o rejuvenescimento do corpo. Parece ficção científica, não é? Mas Cayce afirmava que o uso indevido dessa poderosa energia foi uma das principais causas do cataclismo final que destruiu o continente. Outras tradições, como a teosofia de Helena Blavatsky, também falam de Atlântida como a quarta de 7 raças raiz da humanidade. Nesta visão, os Atlantes eram seres com uma constituição física e psíquica diferente da nossa. Eles teriam capacidades que hoje consideraríamos paranormais, como telepatia, clarividência e a habilidade de manipular a matéria com a mente. A sua espiritualidade não era baseada em dogmas ou religiões organizadas, mas numa conexão direta com a fonte divina e com a natureza. Eles entendiam que tudo no universo é energia e vibração. A grande questão é, por que essa memória não sobreviveu na história oficial? Uma das teorias é que o conhecimento atlante era tão avançado e poderoso que foi deliberadamente ocultado ou preservado em segredo por escolas de mistério ao longo dos séculos. Os sobreviventes do cataclismo Atlante teriam se espalhado pelo mundo, levando consigo fragmentos desse conhecimento ancestral. Eles teriam influenciado a construção de civilizações antigas, como o Egito, a Suméria e as culturas pré-colombianas da América. Pensem nas pirâmides do Egito e nas pirâmides maias. Por que culturas tão distantes, separadas por um oceano, construíram estruturas tão semelhantes, alinhadas com precisão astronômica? Seria uma coincidência? Ou seria um eco, uma herança de uma civilização mãe comum? Muitos acreditam que os sacerdotes e sábios dessas culturas eram herdeiros diretos do conhecimento atlante, guardando os segredos da geometria sagrada, da astronomia e das ciências espirituais. A esfinge, por exemplo, com sua erosão causada por água, sugere uma idade muito maior do que a egiptologia oficial admite, apontando para uma época em que o clima no Egito era completamente diferente.
talvez coincidindo com o tempo de Atlântida. Então, a busca por Atlântida talvez não deva ser feita apenas com submarinos e sonares no fundo do oceano. Talvez a busca deva ser interna. Muitas pessoas hoje sentem uma estranha nostalgia ou uma conexão inexplicável com a ideia de Atlântida. Terapeutas de vidas passadas relatam inúmeros casos de pacientes que acessam memórias de terem vivido naquela civilização, descrevendo com detalhes impressionantes a sua vida, a sua cultura e os eventos catastróficos que levaram ao seu fim. Seriam apenas fantasias criadas pela mente ou seriam ecos de uma memória celular, uma memória da alma que todos nós carregamos? A ideia de uma Atlântida espiritual nos convida a reavaliar o que consideramos realidade e história. A nossa sociedade moderna valoriza o que é material, tangível e mensurável. Descartamos o que é subjetivo, intuitivo e espiritual como sendo menos válido. Mas e se os Atlantes tivessem um equilíbrio perfeito entre o tecnológico e o espiritual? E se a sua maior tecnologia fosse, na verdade, a própria consciência? Eles compreendiam que os pensamentos e as emoções criam a realidade e que a harmonia coletiva era essencial para a estabilidade do seu mundo. A sua queda, segundo essas tradições, começou quando perderam essa harmonia, quando o ego, a sede de poder e a magia usada para fins egoístas prevaleceram sobre o amor e o bem comum. Esta é uma lição poderosa para nós hoje. Vivemos numa era de avanços tecnológicos incríveis, mas também de grandes crises ecológicas, sociais e espirituais. Estamos, de certa forma, diante de uma escolha semelhante à dos Atlantes. Vamos usar a nossa tecnologia e o nosso poder para criar um futuro de harmonia e cooperação. Ou vamos repetir os erros do passado e caminhar para nossa própria autodestruição. A história de Atlântida, seja ela um fato literal ou um arquétipo poderoso, serve como um espelho para a nossa própria civilização. Ela nos lembra que o verdadeiro progresso não é apenas tecnológico, mas também espiritual. É sobre expandir a nossa consciência, reconectarmos-nos com a natureza e uns com os outros, e compreender que somos todos parte de uma única teia de vida. Talvez o maior tesouro de Atlântida não esteja em ouro e joias submersas, mas no conhecimento de quem realmente somos e do potencial ilimitado que reside dentro de nós. Talvez Atlântida não esteja perdida no fundo do mar, mas adormecida em nossa memória coletiva, esperando para ser redescoberta. A chave para encontrar não está num mapa antigo, mas dentro do nosso próprio coração. Ao explorarmos essas ideias, não estamos apenas a desvendar um mistério antigo, mas também a abrir portas para o nosso próprio despertar. E vocês? O que acham? Atlântida foi real? Vocês sentem alguma conexão com essa história? Deixem os vossos comentários aqui embaixo, vamos adorar saber a vossa opinião e continuar esta conversa fascinante. A história da humanidade é muito mais vasta e misteriosa do que os livros nos contam, e explorá-la juntos é uma aventura incrível. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram deste mergulho no passado oculto, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!